Fala pessoal, nossa aula de hoje são os determinantes. Nosso objetivo, calcular o determinante de matrizes de ordem 2 ou 3. Na verdade, iremos trabalhar com a ordem 1 e 2. Determinante de uma matriz quadrada é um número real que associamos a essa matriz segundo algumas regras. Notação: sendo a matriz A, olha só pessoal, aqui a matriz está sendo representada pelo colchetes. Como eu falei, pode ser colchetes, duas barras ou o parêntese. O seu determinante é indicado como det de A igual. Observe agora que quando aparece a indicação do determinante, apareceu essas barras verticais, tá bom? Essa é a forma correta, é importante lembrar isso, ok? Vamos ver agora o determinante de ordem 1. O determinante de uma matriz quadrada de primeira ordem é igual ao número que a constitui. Aí logo abaixo aqui nós temos esses exemplos. Pessoal, ordem 1 significa que tem uma linha e uma coluna. Então, para eu calcular esse det aqui, vai ficar de forma bem simples o próprio elemento. Tá aqui, ó. Então, det de A, coloca esse A bem aqui, é o próprio elemento. Então, se a gente fosse indicar o determinante dessa matriz, conforme eu falei das barras aqui, ó, ia ficar assim, ó. Eu coloco uma barra vertical, a outra barra aqui fechando, igual a 3. Eu estou indicando que o det de 3 é o próprio elemento, tá bom? Ou você escreve det de A igual a 3. Nesse caso aqui, nós temos a matriz de ordem 1, né, que é uma linha e uma coluna, sendo o próprio elemento. Eu vou escrever det de B igual a menos 4. Tá aí, bem simples, né? O determinante de matrizes de primeira ordem ou de ordem 1 é o próprio elemento, bem tranquilo. A de ordem 2. O determinante de uma matriz de segunda ordem quer dizer o que, pessoal? Duas linhas e duas colunas. É o número real obtido através dos produtos dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, nós já sabemos que aqui nós temos a diagonal principal, certo? E aqui é a diagonal secundária. Se essa é a principal, essa é a secundária. Então, como ele fala, pessoal, o produto é o que? A multiplicação. Então, esse sentido aqui, a gente fala que é um sentido positivo, mas na verdade não é que é um sentido positivo. Não muda o sinal. É o que acontecer, você escreve. Então, aqui vai ficar assim, ó, det de A, que é igual 1 vezes 9 é 9. Para esse sentido da diagonal principal, não muda o sinal, é 9 positivo, né? Agora, esse sentido aqui é o sentido negativo, pois ele pede o oposto, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 4 deu 8 positivo, mas como ele pede o oposto, fica menos 8. Não é que vai dar menos, é porque ele pede o oposto, tá bom? Então, det de A é igual a 9 menos 8, que dá 1. Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido para mostrar para vocês sobre essa questão dos sinais aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma matriz B, bem rapidinho. Aqui eu vou escrever menos 1, aqui eu vou escrever o menos 2, aqui o 3 e aqui o 4. Olha só, como eu falei, o determinante dessa matriz vai ficar assim, ó, det de B. Esse sentido aqui não muda o sinal, é o sentido da diagonal principal, o sentido positivo. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Como a gente percebe, tem um mais, ó, menos com mais dá menos, não muda o sinal, tá? Repete. Então, menos 1 vezes 4 dá menos 4, fica o sinal desse produto, fica menos 4. Agora, esse sinal aqui, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Aqui pede o oposto, pessoal, o sinal trocado. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Esse menos, menos com menos dá mais 6. Então, ele pede o oposto. É isso que acontece, tá? Tem sempre que lembrar disso. Aí, menos 4 mais 6, números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. 6 tira 4, fica 2 positivo. Tranquilo, pessoal? Então, esse sentido é o sentido da diagonal principal, positivo. O sinal que acontecer, você escreve, pois menos 1 vezes 4 deu menos 4, menos com mais deu menos. Esse sentido da diagonal secundária pede o sinal trocado, né? Então, menos 2 vezes 3 deu menos 6, menos com menos dá mais. Bem tranquilo, né? Agora, esse exemplo aqui, né? Então, vai ficar det de M. Aqui eu já sei que é o sentido da diagonal principal. Aqui, pessoal, na posição linha 1, coluna 1, eu tenho esses dois elementos. E aqui na linha 2, coluna 2, eu tenho esses dois elementos. Então, ao invés de fazer de forma direta, eu vou escrever esse produto bem aqui, ó, tá? Então, aqui fica raiz de 2 mais 1, que é vezes, né? Diagonal principal, esse sentido, vezes raiz de 2
menos 1. Aí coloca um parêntese aqui e coloca um parêntese aqui. Por que que tem que fazer isso? Para evitar o erro, né, de multiplicar só esse 1 vezes a raiz de 2. Né? Na verdade, eu tenho esses dois elementos vezes esses dois elementos. Eu tenho que usar uma distributiva, né? Que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Agora, esse sentido aqui pede o oposto. Então, eu coloco menos aqui. Ó. Então, aqui fica raiz de 3 vezes a raiz de 3 também. Aqui é menos. Eu vou colocar um parêntese grandão aqui. Ó. Muito bem. Então, det de m é igual. Então, usando a distributiva, vai ficar esse aqui vezes esse e esse aqui vezes esse outro. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá raiz do 4. Está aqui. Raiz de 2 vezes menos 1 vai ficar menos uma raiz de 2. Agora, eu vou fazer esse 1 vezes a raiz de 2 e esse mais 1 vezes esse menos 1. Então, aqui fica 1 vezes raiz de 2 dá mais raiz de 2. E mais 1 vezes menos 1, mais vezes menos dá menos. E 1 vezes 1 que dá 1. Aí, eu vou colocar esse parêntese grandão aqui, que é o de fora. Aqui, né, menos, não esquece. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Então, det de m é igual. Raiz do 4 a gente sabe que é 2. Agora, olha só, pessoal, menos raiz de 2 com mais raiz de 2, eles se cancelam, né, esses dois termos. Dá 0. Menos 1, né, tá aqui. Aí, menos, tá, que aí esse símbolo aqui, né, pedindo o oposto. Raiz de 9 vai dar 3. Tá aqui. Já vou deixar fora do parêntese. Então, det de m é igual a 2 menos 1, resolvendo aqui, né? 2 tira 1, fica 1, menos 3. Então, det de m, 1 menos 3, que dá menos 2, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto. Beleza, pessoal? Então, aqui deu essa, né? Digamos assim, foi um pouquinho mais complexa, porque eu tinha dois elementos aqui nessa posição, coloquei ele aqui, né? Eles aqui, e aqui coloquei esses outros dois aqui também, né? Fechando, não esquecendo que aqui é menos, né? Que é menos. Tudo bem? Então, tá aqui o cálculo do determinante de matrizes de ordem 2 e o de ordem 1. Qualquer coisa, vocês voltem aí, né, o vídeo, assista novamente, tá? Na próxima tela, nós temos as atividades. Atividade 1, para vocês treinarem, atividade 2 e essa atividade 3 aqui, ok? Próxima aula, trago a videoaula de correção. Valeu!